Olá, bem-vindo ao programa Fala Caju, o programa que traz para você semanalmente tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. E essa semana eu tô com um mulherão aqui, a Pamela Bortolanza, que é designer e empreendedora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre moda sustentável, sobre empreender, sobre mudar de carreira. Então vai ser super divertido. Interessante. Pamela, primeiro, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Ju. É uma grande oportunidade, assim, poder falar um pouco da nossa história e inspirar outras pessoas também. Que bom. Então, eu queria, primeiro de tudo, que você começasse a contar um pouquinho dessa história, porque você veio do mundo corporativo, trabalhando em empresa automotiva e caiu na moda e chegou a ser, né, designer de moda com uma marca própria, enfim. É verdade, eu nasci na indústria, né? Meu estágio já foi em grandes indústrias como Electrolux, então Baby, já fazendo design em grandes indústrias, e isso foi um grande aprendizado para mim. Anos depois caí no automotivo, me especializei em design têxtil, então os tecidinhos aí dos carros por aí tem alguma banco mãozinha. De carro, banco de carro, exatamente. Me especializei nisso. E anos depois veio uma transformação que me trouxe até aqui, uma transformação pessoal. Eu falo que na minha vida aconteceu uma tríade. E foi um pacote que me trouxe até aqui. Foi a maternidade, um divórcio, uma vontade de mudar, uma infelicidade pessoal, querendo essa transformação. E depois um desligamento da indústria, desse mundo que para mim sempre foi um sonho. Eu galguei esse sonho e eu atingi. Tudo que eu planejei e sonhei foi assim, impossível de acontecer e aconteceu. E no momento que eu me desliguei da empresa, eu falei, e agora? Entendi. Então você estava com um filhinho pequeno. Como chama seu filho mesmo? Gael. Estava com o Gael, pequenininho, divorciada. Sim. E desligou da empresa. Foi desligada da empresa. E esse pacote me fez repensar muita coisa. Então, o primeiro grande desafio foi, bom, eu tenho um filho, o primeiro ano dele eu resolvi ficar em casa e me dedicar a ele, já que eu já tinha me desligado da empresa, eu nunca faria isso, eu acho, normalmente. Mas eu falei, bom, eu senti realmente que a maternidade era importante para mim, eu já senti uma transformação interna. Sim, com ele acabou ainda sendo uma bênção, né? De você poder ficar um ano se dedicando ao seu pequeno. Foi, porque eu estava um pouco aflita de voltar, não sabia como é que seria, tem a questão de amamentação que para mim era importante. Enfim, aí eu me dei esse ano, eu chamaria sabático, mas quem é mãe sabe que não tem nada de sabático. Não teve viagens pelo mundo, digamos que não. Pensamento, não. Teve viagem pelo mundo, o Gael já viajou pelo mundo, mas na barriga, eu ainda estava trabalhando, então ele já viajou aí bastante, mas depois não teve essa não. Enfim, aí tudo isso me fez revisitar uma Pamela que eu não conhecia muito, assim. Porque, primeiro, foi por terra vários paradigmas, né? Eu achava que tinha que ter um emprego, um CLT, né? Uma carteira assinada, aquela coisa que os pais sempre falam pra gente, né? Não, você tem que estudar, trabalha, né? Tem aquela coisa fixa, você vai ter tua casa, aquela coisa que... pacotinho pelo menos completo, mas a família, né, e a sociedade querem aquele pacotinho completo. Casada, com filhos, trabalhando em empresa, CLT. Ou seja, tudo isso estava por terra, né? O casamento já não era tudo aquilo que todo mundo almeja, inclusive eu. O emprego, que é o CLT, aquela coisa que a gente tem bonita, né? Gerente de design automotivo, que bacana, também não tinha mais. E aí veio a maternidade também. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? E aí, o que você fez? Olha, eu digo que foi um ano de transformação. Primeiro a gente vem aquela coisa ruim, que você se vitimiza, acha que todo mundo é culpado. Que empresa é essa? Que ex-marido é esse? Você culpa todo mundo. Só que aí chega uma hora que você fala assim, ok, mas e eu? Qual é a minha parcela disso? O que eu tenho que fazer para transformar, para mudar a minha realidade? Até porque é a sua vida. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você. Esse foi a primeira grande descoberta, Ju. A resposta estava em mim. Enquanto eu estava
culpando o outro, me vitimizando, olhando para minha vida como, ó céus, ó vida, não é aquela coisa? Eu não achei resposta nenhuma. E aí eu olhei para dentro, mas o que é olhar para dentro, né? Na teoria é tudo muito bonito, né? Ai, que lindo! Ai, o autoconhecimento. É realmente olhar a ferida. É doloroso. Muito. É uma coisa, é um processo que você realmente precisa mergulhar ali na sua sombra, né? É, porque você precisa olhar para os seus, literalmente para os seus erros e defeitos, né? Fala assim, ok, eu sou assim, mas isso não tá mais dando certo. O que eu posso fazer? Por que eu sou tão rude com as pessoas? Eu não quero ser mais assim. Por que a indústria me trouxe também uma masculinidade? Eu sempre estive entre muitos homens, cargos altos, eu cheguei à gerência do departamento, então eu achava que para todo mundo me respeitar, eu tinha que ser dura, tinha que vestir aquela armadura. Te entendo, eu sou engenheira, também passei por isso. Lidei muito com engenheiro, já briguei muito com engenheiro. E aí eu fui me masculinizando, Ju. E aí, assim, hoje eu olho pra minha equipe que eu trabalhava e falei, gente, coitado deles, porque eu virei um trator. E aí, o que aconteceu? Eu fui perdendo a minha essência. Porque a minha essência, hoje, eu descobri que eu posso ser feminina, que eu posso ser delicada e, ao mesmo tempo, forte. Trazer essa brutalidade, esse lado masculino, para o lado bom, no sentido de força, de seguir em frente, mas não de ser rude e tudo era... Ju, se falassem assim, alguém me elogiasse assim, da minha beleza, por exemplo, você comentou armava isso uma comigo. Briga comigo, eu falei isso na live, né? Falou. Então, você não gostava de elogios para sua beleza, isso? Não, porque eu achava que se tinha que fazer elogio dentro do trabalho era em relação ao meu trabalho. E ai de quem falasse alguma coisa, eu falava, gente, eu trabalho tanto aqui e ainda, sabe, alguém vem falar que eu sou bonita, puxa, trabalho 10 horas aqui e nada, só Mas beleza. você pode trabalhar 10 horas e ser bonita, né? Exato, mas hoje eu já aceito assim, ok, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas sim, foi um processo de realmente esse olhar pra dentro o que eu gostaria de melhorar. E aí você vai em buscas, e aí fiz muito retiro. Eu fui na roda da vida mesmo. Você não tem aquela roda da vida que você olha assim, trabalho, espiritualidade, saúde, dinheiro, família, relacionamento. Eu fui em cada caixinha. E aí eu fui naquelas que eram mais doloridas primeiro. Falava, não, eu quero realmente mudar. E aí você acaba mudando o teu vínculo de pessoas também para te ajudarem, porque se você tá naquela mesma, não adianta você estar com as mesmas pessoas. Você tem que buscar coisas novas. E aí comecei a conversar com pessoas mais evoluídas no sentido humano, resgatar esse lado feminino também. Entendi. Né? Então, assim, foi um processo e é um conjunto, nunca é só uma coisa. Entendi. Então agora você tá pronta. Não. Mas aí você fez. Calma, porque a gente vai ter que dar uma paradinha e eu quero falar sobre o que foi o resultado desse processo. Sim. Que foi um resultado muito lindo, né? De uma criação, nascer uma empresa ali, uma marca. Então a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Então tá joia. Fica aqui que é já já. Estamos de volta hoje aqui com a Pamela Bortolanza, que é designer e empreendedora. E aí você estava contando para nós desse processo de transformação que você passou. E eu quero saber qual foi o resultado. Na verdade, eu já sei, mas conta para quem está em casa. Vamos lá. Não, o resultado é positivo, né? Nasceu uma empresa, não foi planejada, mas foi, como você falou, foi um resultado de um processo. Então, primeiro eu precisava cuidar de mim, porque eu percebi que sem aquela força, sem eu estar bem, como é que eu ia dar o próximo passo? Então, a partir do momento que, ok, estou bem, um filho saudável, eu estou bem, estava feliz, eu falei, caramba, agora eu consigo dar esse próximo passo. E eu não vou negar, Ju, eu tentei voltar para o mercado, que era assim um ambiente seguro para mim. Né? Só que eu tive que aprender que a segurança não existe muito, né? Que é mais do que essa pandemia que a gente viveu,
tanto desemprego, tanta gente que se desligou. Então, assim, cadê a segurança que eu achava que tinha? Do emprego fixo, né? Do emprego fixo. E aí, de novo, eu retomei para mim mesma e falar, ok, mas o mercado não me quer, mas eu ainda existo e ainda tenho minhas habilidades. O que eu faço agora? E aí foi uma revisitação de que eu consigo fazer, do que eu quero também continuar fazendo. E aí eu comecei com várias ideias, Ju. Veio assim, eu estava naquele momento maternidade, me veio assim, vou fazer uma bolsa mais interessante para maternidade. Aí eu quero fazer roupas para o meu filho mais interessantes, que eu já tinha morado fora e achava tudo moderno. E aqui no Brasil eu falava, puxa, falta aquela modernidade, aquela coisa descolada. Então eu fui listando assim possibilidades. Cheguei a fazer uma coleçãozinha, desenhar assim as primeiras ideias, até que eu lembrei que no automotivo eu desenhei uma bolsa de brinde com tecidos de chão de fábrica. Era um tecido de um carro, Fox Europa, lembro até hoje. E não estava sendo mais exportado, tinha acabado a produção e sobrou 100 metros de tecido. E a gente com aquilo fez um brinde, uma bolsa. Eu fiz um cinto de segurança como alça, usei o tecido para fazer a bolsa, tinha que ser uma coisa simples. E eu me lembrei disso no momento que eu estava... Falei, gente, o que eu poderia fazer? Você estava ali exercitando essas suas habilidades. Na verdade, você descobre o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, é fazendo mesmo, né? Exato, não tem outro jeito, Ju. Foi realmente assim, ok, é sentar e comecei a desenhar, né? Que é o que eu sei fazer, eu gosto de fazer. E eu lembrei dessa bolsa, falei, puxa vida, tem tanta coisa que usa o upcycling, que é essa reutilização de materiais não mais usados. Não é reciclar, é na verdade pegar uma coisa que não está sendo usada. É dar mais valor e colocar ela na economia para circular de novo. Tá. É literalmente isso. Então algo que não estava sendo mais usado, às vezes novo, porém, como o tecido que eu falei, estava lá no chão de fábrica. Encostado, não ia ser usado. E aí eu, como designer, eu venho e transformo. Então eu comecei a entender que eu não sou uma designer, eu transformo as coisas com a minha maneira de ver, né? Então assim, eu tenho minha visão e eu tenho essa habilidade de transformar as coisas. E aí veio a ideia, eu falei, puxa vida, tanta gente usa isso, só que nós, pelo menos no Brasil, somos acostumados com o upcycling, que na verdade veio esse termo agora com a moda. Mas o que é? Você vai numa feirinha, algo que alguém faz ali muito na mão, artesanal, meio sem planejamento, sai alguma coisinha bonitinha, as pessoas vão lá e compram. E eu pensei, eu posso usar a minha habilidade como designer industrial que sou, conhecendo de processo, conhecendo de qualidade, de materiais, e fazer algo com mais valor agregado, né? E ainda com um design inovador. E foi aí que surgiu Pamela Bortolanza Bolsas. Né? Então hoje eu tenho uma empresa de bolsas com design autoral. Então isso foi um dos resultados dessa... E você continua usando essa questão da sustentabilidade, né? De moda sustentável. Eu acho que assim, Ju, a moda hoje, ela é uma consequência você começar a pensar mais na sustentabilidade. Ela não é meu carro-chefe, tanto é que eu uso couro, eu uso outros materiais ainda, mas sim eu tenho essa preocupação. E eu acho que cada vez mais a ideia é que ela se torne cada vez mais sustentável. Porque a gente acha que é sustentável, é usar o PET, o algodão orgânico. Não, o sustentável também é olhar para aquilo que está inutilizado. E o que eu posso fazer com isso? Eu falo que o ser sustentável, o cuidar do meio ambiente é muito mais do que separar lixo. Sim. Até tô com uma aqui, uma das minhas são filhas. Bonitas, são lindas. Uma das minhas filhas aqui, eu tô com ela, enfim. Então assim, eu criei toda esse conceito e aí vem um outro momento que eu me senti pequena só fazendo isso. A pandemia me fez, esse tempo que a gente ficou em casa, me fez pensar muito assim, eu falei, gente... Uma nova transformação, você acha que essa pandemia te trouxe uma nova transformação? Eu acho que isso vai ser constante e isso me deixa feliz, na verdade. Hoje eu entendi, no começo foi duro, foi árduo,
me transformar, mudar, né? Eu como uma boa capricorniana, tudo certinho, planejado. E aí vem a mudança, te tira do prumo, Nossa, assim. para um capricorniano é complexo, mas né? hoje Porque eu já tô vendo a mudança como assim, ok, a vida tá acontecendo, é ação. Tá, as coisas estão acontecendo, são altos e baixos mesmo. Como eu te falei, eu sou designer têxtil, né? E eu usei uma analogia com o tear. O tear, para ele funcionar, ele não tem que subir e descer. Subir e descer, e no final você tem aquela trama. É isso. Eu entendo a vida como isso, e eu sou aquela que comanda o tear e que eu posso fazer o que eu quiser, o desenho que eu quiser naquele tecido, né? E aí eu só dou uma angular, assim, um pouquinho mais longe, para ver aquele desenho um pouquinho mais nítido. Para ver o desenho que você está formando. Exato, eu acho que levo isso para a vida, assim, Ju. É o alto e baixo que a gente acha que é ruim, no fundo estou viva, estou em constante transformação e evolução. Então tá bom, a gente vai ter que fazer uma outra paradinha aí e daí no próximo bloco eu queria falar sobre esse futuro, o que vai ser da Pamela Bortolanza depois da pandemia, pode ser? Com certeza. Então tá bom, fica aqui. Voltamos aqui hoje com a Pamela Bortolanza, minha amiga querida, designer, maravilhosa, mulherão. E você estava me contando um pouquinho aqui nos bastidores de como foi essa questão da pandemia, que isso te trouxe, que foi realmente difícil, te gerou um outro processo de autoconhecimento, mais fundo, né? Exato. Porque... Bom, eu e muita gente foi obrigada a parar literalmente, né? Desacelerar, ficar em casa. Então foram vários desafios. Uma, como todo pai acho que passou, é o filhão em casa, né? Então assim, eu sempre fiz muito home office. Gael tá com quantos anos? 4. Tá. 4 anos. Eu sempre fiz muito home office, mas com o filho em casa a rotina foi mais árdua no sentido casa, fazer comida. A gente sozinho, a gente se vira e tem um pequenininho e você fala, opa, tem que ter nutrientes, tem que ter uma coisa mais elaborada. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo foi, gente, eu montei uma empresa de bolsas, que bacana, mas está todo mundo em casa. Vai usar a bolsa onde? No máximo no mercado, uma farmácia. E aí, obviamente, me fez repensar. E eu comecei a me sentir, Ju, muito pequena. Eu falei, puxa vida, eu passei por tantas coisas, eu me vejo capaz de fazer tanta coisa. E tô aqui muito pequena, presa. Eu fiquei muito focada. Bolsa, bolsa, bolsa. Eu falei, caramba, eu sou designer, eu crio, eu sou mulher, empreendedora. Eu falei, caramba, eu acho que tem mais que isso. E aí, quando você me pergunta de futuro, eu vejo abrindo muito o leque disso. Então, eu passei por um processo de mentoria, eu fui atrás de ajuda, porque eu acho que é isso também. É você reconhecer primeiro, ok, não tô legal. Quem pode me ajudar? Sim, e eu acho que é legal para quem está em casa também. Se você tem um momento que você não está legal, que você precisa se redescobrir, né, profissionalmente, busca ajuda. Buscar ajuda. A Pamela estava me contando que buscou ajuda de um mentor e que foi maravilhoso. Exato. Procurei, assim, muito voltado para profissional, mas, como tudo na vida, você volta para você. Então, de novo, eu revisitei a Pamela pessoal e falei, ok, o que eu posso agregar para o mundo mesmo, assim? Porque aí você já passou daquela fase mais egocêntrica de fazer algo para você. Você já começa assim, puxa, durante a pandemia eu resolvi fazer algumas lives, inclusive com a Ju. Sim, e a gente falou de autoconhecimento. Depois de umas lives que eu fiz, eu comecei a receber alguns feedbacks, depoimentos de pessoas. Pã, você falou aquela frase, aquele momento... que me tirou da caixa, que me fez me mover, que, sabe? E aí, gente, eu me emocionava, eu falei, tá vendo? Às vezes a gente tá aqui sendo autocrítica, ai, mas eu não sirvo pra nada nesse mundo, tipo, pra quê? Eu cheguei a indagar minha profissão, assim, durante a pandemia, pra que eu tô aqui nesse mundo, pra que eu faço? E, de repente, você recebe um depoimento dizendo que você inspirou, que a pessoa se moveu, que
passou às vezes por uma dificuldade como a parecida comigo e falou, puxa, ela conseguiu, eu posso. Sim, eu falei, eu também aqui recebi vários feedbacks da nossa Jura? live falando de você, que você inspirou realmente com essa sua delicadeza, né? Exato. Que você fala que você era dura, eu não consigo imaginar. Mas... Não, mas é outra agora. Já foi. Que é com essa delicadeza de falar que você inspirou muito as Exato, pessoas. então, e aí isso me moveu, eu falei, caramba, eu posso mais do que isso. Então eu comecei a abrir o leque novamente, né? Poxa, eu sou designer industrial, eu desenvolvo produtos. Comecei a abrir esse leque de desenvolver produtos para outras empresas, né? Então isso já, só de eu pensar e começar a falar, é possível, as coisas começaram a surgir. Comecei a retomar os meus contatos com o automotivo, né? Então, poxa, foram, querendo ou não, 8 anos de automotivo, né? Todas as montadoras do Brasil, fiz projetos globais, eu falei, caramba, algo tem disso, né? E aí já veio também, semana que vem já tem um workshop com o pessoal de design de uma faculdade, olha, fala sobre upcycling, fala sobre design. Eu falei, puxa vida, eu posso mais que isso. E ainda uma vertente aí de falar um pouquinho mais com as mulheres que hoje se sentem assim presas na vida que estão, por não se acharem capazes, por estarem passando às vezes por momentos desafiadores e que estão lá, é isso que eu mereço, essa é a minha vida mesmo. Eu comecei a pensar, puxa, acho que eu posso ajudar mulheres que estavam numa situação semelhante à minha e que sim, a gente precisa de força. Sim. Né? E eu acho que o ponto que te pega mais e que te transformou é o ponto que eu falo, nisso eu tô plena e eu posso ajudar. E aí começou a vir ideias de, sim, talvez mentorias nesse sentido, palestras nesse sentido. O que exatamente eu fiz para passar esse momento? Né? Essa tríade que eu falei no começo, né? Esse divórcio, essa transformação profissional e ainda a maternidade. E aí muita gente olha, Pamela, não tenho a força que você teve. E aí eu me sinto hoje capaz de passar essa partezinha da roda da vida, passar esse conhecimento para frente. Então, assim, o futuro é maior do que só a Pamela, empresária, dona, né, de uma marca de bolsas. Então, eu vejo algo maior do que isso. Você vê que você realmente agora consegue ajudar mais pessoas e consegue... Exato. Seja lá o estudante de design, seja uma mãe, seja uma profissional que achou que está tudo perdido porque não tem mais o emprego, né? Ou seja, realmente como mulher que precisa de uma força ou que precisa resgatar o lado feminino. Que precisa resgatar assim essa como feminilidade, assim como eu também. Exato. Como nós. Tem muitas mães que eu conheço que estão aí realmente no seu limite, porque é difícil mesmo você estar o tempo inteiro ali cuidando de tudo, da casa, de si mesmo, do trabalho, etc. E ainda cuidando dos pequenos, né? Assim, naquele home office eterno ali. Louco. Então, se você quiser deixar uma mensagem, a gente está quase finalizando o programa, mas eu acho que seria interessante. Eu acho que eu deixaria uma lição que eu acho que é de vida e ela é constante. Acho que a primeira delas seja leve com você. Tá passando por isso? Vai passar, mas assim, não torça para que passe rápido, para que, meu Deus, não quero sofrer. Aproveite aquele momento, aprenda. Tá mal, tá tudo certo. Não é todo dia que a gente tá bem, né, Ju? Tá tudo certo, a gente se cobra demais, a mulher que quer que esteja a casa em harmonia, tudo em harmonia. E assim, tem dias que tá mal, então aceite isso, leve a vida com essa leveza, aprenda com isso, não se martirize porque você errou. Olha o erro, com carinho mesmo, olha para ele, fala, não quero mais isso, como eu transformo? E as coisas vão mudando. E aí, pensar assim, eu posso mais que isso. E óbvio, olhar para dentro de si e falar, eu quero mudar, eu estou feliz. E se a resposta não está, não aceite menos, nada menos do que ser feliz. Né? Nada menos do que ser feliz. Que bonita essa frase, eu gosto. Não aceite nada assim e se permita-se sofrer naquele momento e aprenda com ele. E quando vier o momento bom,
também você vai dar muito valor e vai querer transbordar isso para as pessoas. Acho que isso é uma lição que eu levo assim para a vida, sabe? Que bom. Que porque maravilha. Problemas a gente tem todos os dias. Sim. Né? Não é porque eu passei por essa transformação e que agora estou bem que eu não tenho problemas. Claro. Mas o que eu levei disso? Ok, vamos ver com carinho, né? E vamos aprender com tudo isso. Perfeito. Pan, muito obrigada, adorei ter você aqui. Já quero saber depois as cenas dos próximos capítulos. Terão. Então tá jóia. Obrigada para você que nos assistiu até agora.